reduzir um pouco os riscos que ela vivencia ali naquele território, que às vezes é um risco não só de deslizamento, mas é de violência. Eu acredito que a resiliência, que seria essa capacidade, né, de lidar com os eventos, de se recuperar, de fazer frente a eles e às vezes, né, até tentar promover uma situação que ajude a reduzir as fragilidades, as vulnerabilidades. Essa resiliência ela necessita sim de políticas públicas estruturais. Então é muito, digamos, preocupante você difundir essa mensagem, né? Seja resiliente para uma família de 10 pessoas que vive numa área de encosta, que não tem condições de renda suficientes para sair daquela condição ou reduzir um pouco os riscos que ela vivencia ali naquele território, que às vezes é um risco não só de deslizamento, mas é de violência, e são outros problemas. Então você precisa realmente da política pública que ajude a reduzir essa vulnerabilidade, para que as pessoas elas partam de condições menos desiguais para tentar fazer frente a uma situação, né? Para tentar ser resiliente. Então é um pouquinho isso, né? Que é preciso pensar realmente nas condições de vida em que as pessoas estão e as condições de ser resiliente ou não. Então é um olhar mais para o contexto, para o território. E um outro aspecto tem a ver também com políticas públicas não estruturais que podem ajudar a aumentar essa capacidade de autoproteção. Então, por exemplo, você pode ter uma boa condição de renda também, mas você não sabe, né, muito bem como se preparar para uma situação de inundação e deslizamento. Você não sabe onde acessar os dados e as informações. Você, ao longo do seu período, né, de formação, você não teve nenhuma aula ou uma disciplina sobre prevenção de desastres. A gente tem visualizado, né, imagens compartilhadas nos meios de comunicação sobre os impactos em áreas urbanas. Mas, embora hoje seja difícil separar o mundo urbano e rural, a gente também tem impactos nas áreas rurais. Então, dar um exemplo, na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, como você teve vários deslizamentos e corrida de detritos, isso acabou chegando ao leito dos rios e alterando, por exemplo, o traçado, né, do rio. E com isso, eu imagino, né, que tenha implicações nas áreas de preservação permanentes, né, na definição dessas áreas. Como também, né, um questionamento ainda que né, dos próprios agricultores, dos limites de suas propriedades em termos de reconhecer a paisagem. Além, é claro, da questão da fertilidade dos solos que foram inundados, uma vez que essas inundações elas carregam consigo também toda a poluição das áreas urbanas. E aí, né, imagine a composição dessa água, né, dessa lama que às vezes vem. Então a questão, por exemplo, da fertilidade dos solos, isso foi relatado na catástrofe da região serrana do Rio de Janeiro, mas também aqui muito próximo, né, ainda dentro da área do Vale do Paraíba, em São Luís do Paraitinga. Então os agricultores eles falam, né, desses impactos e dos custos que eles também têm na tentativa de recuperar a fertilidade desse solo. Uma coisa que a gente tem que pensar, né, quando um desastre começa, quando um desastre termina.
É óbvio que é uma pergunta difícil de ser respondida, mas que a gente pode usar exemplos. Vou usar um de São Luís do Paraitinga. O município, em janeiro, né, de 2010, enfrentou uma inundação histórica, 12 metros, acho que acima do nível, né, normal do rio Paraitinga. E na ocasião, ninguém morreu na inundação graças aos praticantes de rafting locais, né, conhecido como os Anjos do Rafting, que fizeram mais de 400 resgates madrugada adentro. E aí, assim, é interessante, né, porque ninguém morreu na inundação, mas os relatos locais, né, inclusive do trabalho de doutorado que eu fiz, é de que as pessoas morreram de outras formas, que morreram de depressão, morreram de desespero. E se você consulta, né, se você quando a gente entrevistou, né, os profissionais de saúde e mesmo as pessoas do município, eles falam, olha, meu pai morreu, né, por acreditar que a igreja nunca seria reconstruída. Então, naquela situação, a igreja matriz ela ruiu, né, e era a grande referência do lugar. E aí, quando que esse desastre terminou? Ele terminou, a meu ver, né, e a partir da pesquisa que a gente identificou as próprias pessoas de São Luís, foi quando a igreja foi reconstruída. E isso levou, né, mais de 3 anos, quando a inundação aconteceu. Então a gente diz que o desastre, às vezes, ele pode ter uma continuidade. E isso é muito visível quando a gente pensa na questão de Mariana e Brumadinho, em que muita gente ainda está fora de suas casas, né, que ainda chora, né, que vivencia o processo de depressão pós-trauma. Então é uma questão a se pensar. E mesmo a região serrana do Rio de Janeiro, cujos deslizamentos e inundações ocorreram em 2011, em janeiro. Muitas famílias ainda não têm a reconstrução das casas ou a construção das casas em novos conjuntos habitacionais ainda não aconteceu. E muitas vezes a própria reconstrução ela não atende os perfis que as famílias vivenciavam. Então muitas eram de áreas rurais e foram colocadas em uma área urbana para viver em condomínio em 30 metros quadrados, sendo que antigamente tinha o seu espaço de produção, né, da sua agricultura. Então assim, é preciso, né, que a gente pense um pouco nesses aspectos.